Meu nome é Felipe Lynch, estou falando daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, e aqui neste novo vídeo do canal a gente vai contar para vocês que a esquerda resolveu fazer um ato de resistência contra Jair Bolsonaro virtualmente, sim, pela internet. E aí diversos artistas, deputados federais, estaduais, governadores, ex-governadores foram para a internet mostrar que eles querem o impeachment de Jair Bolsonaro. No entanto, ninguém compareceu na live, o público foi pífio e ao mesmo tempo a vergonha foi gigantesca. Se você quer entender melhor tudo isso, então bora conferir mais essa vergonha ao vivo da esquerda. Olha aqui a imagem do lado, quanto eu era careca no ano de 2019. São apenas 4 meses de tratamento. Eu estava literalmente careca. Eu fiz uma grande quantidade de terapia capilar, produtos, tomei um monte de comprimido, nada serviu. Nada fazia o meu cabelo crescer. Foi até então que eu fui até nos Estados Unidos, em uma comunidade em Orlando, na Flórida, me passaram a combinação de 3 produtos, que faz você ter uma fortificação, uma imunidade e o seu cabelo volta a crescer. Em algum lugar nesse vídeo tem um link, mas clica agora, porque pode ser que amanhã já não esteja mais disponível para você. Bom, a notícia do UOL é aquela típica de militante, né? Adversários políticos históricos, como se alguém soubesse da existência desses caras ou se importassem com eles, fazem ato virtual contra Bolsonaro. Aí a matéria começa. Os adversários que atuam em campos opostos no espectro político se reuniram na noite de hoje em um ato virtual contra o presidente Jair Bolsonaro, que colocou pela primeira vez no mesmo palanque os ex-presidenciáveis Fernando Haddad, Geraldo Alckmin do PSD, olha aí o PSDB ao lado do PT, Ciro Gomes, Marina Silva, Guilherme Boulos, FHC, o apresentador Luciano Huck, que também esteve presente nessa live, além de governadores e ex-governadores do PT, do PSDB e presidentes de 16 partidos do Centrão e da esquerda. Eu quero cumprimentar fraternalmente toda essa imensa legião de brasileiros de boa fé que nos reunimos ao redor da extraordinária capacidade convocatória do Fernando, né, e dizer que, basicamente, haverá uma hora, um momento em que nós precisamos, com um profundo e generoso sentimento de reconciliação, debatermos o que deu causa a tantos milhões de brasileiros nos conduzirem, pelo seu voto, a essa tragédia que nós estamos vivenciando. Haverá essa hora. Haverá também de haver a hora em que nós vamos trata um debate sobre um novo desenho de projeto que permita ao Brasil superar coisas tão dramáticas como aquela de estarmos virando a segunda década, não é, do século XXI, com a pior distribuição de renda entre todas as economias organizadas do mundo. Agora é hora de celebrarmos o imenso e generoso consenso que as urgências do nosso povo nos pedem. Proteger vidas contra o obscurantismo. As projeções são de que dos 55.961 brasileiros já mortos, as projeções são de que o Brasil pode chegar a 160 mil mortes se nós não enfrentarmos a tarefa de inverter a lógica irresponsável e genocida com que se administra essa pandemia no Brasil. Proteger empregos e empresas. As projeções falam em queda do PIB de até 9%, com 20 milhões de brasileiros desempregados, e a pandemia começou com 100 milhões de brasileiros obrigados a sobreviver, com míseros R$ 413 por cabeça de renda para enfrentar um custo de vida que se tensiona em vários aspectos. Aí também é necessário exigir um plano. E, por fim, aquilo que é mais simples de termos entendimento, proteger as liberdades para que os artistas se expressem sem censura, para que a imprensa faça o seu trabalho crítico, sem violência, para que os diversos partidos confrontem suas ideias, projetos e convicções e valores sem o dissabor autoritário e para que as instituições funcionem exemplarmente. O Brasil não resistirá a debate da democracia e nós lutaremos qualquer que seja a necessidade. É preciso que se diga com clareza. Muitos de nós já têm história. Outros tantos temos que afirmar agora, haverá resistência, nunca mais a ditadura. E durante tal ato, o ex-candidato poste do bandido, no caso Fernando Haddad, resolveu afirmar que Bolsonaro está acuado e que o presidente comete crimes de responsabilidade semanalmente, e defendeu o ex-presidente Lula, que deveria, segundo ele, ter seus direitos políticos de volta. Lula, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann e a ex-presidenta
de anta Dilma Rousseff foram convidados para o ato, mas não quiseram comparecer. Não, peraí, vocês perceberam o seguinte? Está havendo a formação de uma ampla frente contra Jair Bolsonaro pela esquerda e centro-esquerda. No caso, com a composição de Luciano Huck, vejam só, com a presença de Fernando Haddad, do PT, Guilherme Boulos, do PSOL, Marina Silva, da Rede. Aí você tem também a presença da turminha do PSDB, como é o caso de Geraldo Alckmin e Fernando Henrique Cardoso, ou seja, estão se formando uma grande frente ampla da esquerda contra Jair Bolsonaro para que venham a tentar assumir o poder em 2022. Por isso que, na minha opinião, o PT vai se unir ao PDT de Ciro Gomes, juntamente com o PSOL, Rede, enfim, toda essa porcariada, incluindo aí até a possibilidade do Centrão mesmo, no caso o DEM, MDB, formarem uma candidatura única para isolar ao máximo politicamente Jair Messias Bolsonaro, que inclusive até o momento não tem partido. E todo esse pessoal não passa de uma grande porcaria da política brasileira, para não dizer outra coisa. Até porque o desespero é gigante e querem a todo e qualquer custo tentar derrubar o Jair Bolsonaro. Como eu tô falando, eles vão vir para enganar o povo, fazer essa frente ampla de vários partidos para angariar o maior tempo de televisão, um baita dinheiro, mas eles têm que entender que isso não será suficiente para derrubar o Jair Bolsonaro. Até porque o presidente vem exercendo um excelente papel enquanto presidente da República e ao mesmo tempo ele ganhou essa eleição de 2018 sem dinheiro e sem tempo de TV e de rádio. Ele ganhou com a verdade, com a confiança que ele conquistou do povo brasileiro. E é justamente isso que acaba incomodando a todos eles, porque a esquerda sempre esteve acostumada a comprar consciências. Vejam só, aqui na minha cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, o PSDB, juntamente com outros partidos, são acusados em todos os anos eleitorais de comprarem votos com cesta básica, com vaga de emprego, inclusive com um tanque de combustível cheio, com 50, 100, 200 reais na hora do voto, porque também tem gente que infelizmente se vende, mas isso é uma minoria da minoria. A nova política chegou e Bolsonaro sabe muito bem disso. Não à toa, a vitória dele representa essa renovação, mas o desespero é tão gigante com a presença dele na cadeira da presidência da República que o choro tá proporcional. Mas também dá para entender a presença de Luciano Huck, por exemplo. É o cara que é o principal nome da TV Globo, a qual perdeu cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais em seus cofres depois do corte da mamata que Jair Bolsonaro fez. Ao mesmo tempo, Luciano Huck que representa os tais artistas lacradores que perderam um teto de financiamento via Lei Rouanet de 60 milhões e caiu para 1 milhão de reais. Ou seja, tá justificada essa frente contando com um artista metido a lacrador, como é o caso do Tucano Huck. E no final das contas, tudo isso acaba nos dando uma grande lição, que aliás já é óbvia há muito tempo, mas é a seguinte: PSDB e PT sempre foram irmãos. A única discordância deles, na época da formação dos partidos, foi certamente em relação à escolha da cor. No caso, o PSDB preferiu o azul e o PT queria o vermelhinho. Só isso que muda. É verdade. E ao mesmo tempo é importante refletir o fracasso dessa porcaria de transmissão, até porque quase ninguém compareceu, ficou restrito somente a claque petista e passaram uma enorme vergonha, até porque o número total de visualizações foi extremamente pífio e muito aquém do que estava sendo esperado pela organização deste ato contra Jair Bolsonaro. É brincadeira, né? Até porque enquanto eles estão preocupados em derrubar o presidente, Jair Bolsonaro, como vocês acompanharam essa semana, inaugurou finalmente as obras de transposição do Rio São Francisco, obras essas que inclusive acabaram tendo a presença de diversas denúncias de superfaturamento e até pessoas foram presas pela Polícia Federal em investigações que estavam em curso na época em que a obra estava sendo executada por Michel Temer, Dilma Rousseff e o bandido do Lula. Mas com Bolsonaro, como vocês perceberam, a história é outra, ou seja, é Bolsonaro na cabeça, reeleito 2022 para desespero dessa mesma corja. Olha, se você gostou deste vídeo, já sabe, né? Pode ir curtindo e compartilhando ele à vontade em todos os seus grupos de Facebook e WhatsApp. Agora eu vou ficando por aqui de verdade. Meu nome é Felipe Lynch, estou falando daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.